Olá, meu nome é Fábio, eu sou técnico de planejamento, programação, controle e avaliação do COSEMES do estado de Santa Catarina e vou apresentar para vocês nesse vídeo como preencher a FPO e tudo que se refere à questão do preenchimento, da importação da FPO para o CH, referente à questão dos procedimentos, né, que estão sendo valorados pela tabela catarinense da política de redução de filas e da política de valorização hospitalar. No dia 16 da semana passada, uma sexta-feira, a Secretaria de Estado organizou uma reunião para todos os técnicos e gestores para mostrar como se faz essa questão do preenchimento da FPO, né? Haja vista que tem que colocar, tanto pela política federal quanto a do Estado, tem que colocar um incremento, né? Uma complementação dos valores da tabela SIGTAP para que se possa registrar esse valor com mais organização, né? Precisão. Então, para deixar bem claro que toda essa questão da política de valorização hospitalar e política de redução de filas, ela envolve toda uma questão de planejamento, de colocar no contrato os procedimentos e os valores correspondentes, que são os respectivos entes, né, que vão custear essa política, né? Obviamente tem vários instrumentos, né, que estão nesse contexto que eles devem ser bem também informados, né, ou muito bem preenchidos, como o CNES, o próprio FPO, que é o caso desse vídeo, né, porque se esses entes também participativos dentro do processo administrativo e do processo técnico não estiverem muito bem elucidados, o resultado final, que é o processamento, que é a produção, ela pode ter algum comprometimento, né? Então, o grande objetivo era justamente esse, né? O grande questionamento, como programar na minha FPO, conforme a tabela catarinense está disponibilizando lá, que paga de uma até, em casos, alguns procedimentos, até 12 vezes a tabela SIGTAP, né? Então, o primeiro passo é você abrir o seu FPO, né? Seu FPO magnético. Você vai ter que fazer primeiramente uma manutenção da sua tabela, que você vai importar para dentro do teu sistema. Então, você vai clicar em manutenção, valores vigentes dos procedimentos. Você vai abrir aqui a competência que você quer fazer essa alteração, né, de incremento ou de complementação dos valores. Ele vai carregar a tela, né, com todos os procedimentos possíveis para que você possa fazer justamente esse detalhamento de quanto cada procedimento você vai querer complementar. Na situação normal, na própria tela ali, existe esse item aqui, complemento federal, onde você clicando aqui, em aplicar, você consegue colocar um percentual em valor de profissional, hospital, também ambulatorial, só que essa tela aqui, ela se aplica num percentual que você colocando aqui, aplica para todos os procedimentos, o mesmo critério. Por exemplo, se você colocar 100%, você vai colocar que o procedimento de R$ 100, ele vai complementar mais 100, que seria 100%, né? Só que ele aplica isso para um rol de procedimentos de forma igualitária. Não é o caso da tabela catarinense, que ela não valora de maneira igualitária para todos os procedimentos cirúrgicos que estão consolidados lá na nossa política, né? Então, para um procedimento paga 2 vezes a tabela SIGTAP, para outro procedimento paga 3, a outra 4, ou até 12 vezes. Então, por aqui não seria a forma mais correta de se fazer essa complementação, né? Então, nós teríamos que fazer justamente de outra forma, que é essa forma que foi apresentada na reunião do dia 16, e agora a gente está tentando colocar aqui por vídeo para que todos consigam acompanhar e dar uma olhadinha para poder se orientar melhor, né? Então, para que isso fosse possível, né, eu saber quantas vezes a tabela catarinense paga por procedimento,
A Secretaria de Estado, ela disponibilizou uma planilha, né, e nessa planilha ela já está disponível para qual procedimento, né, quantas vezes ele valora além da tabela do SIGTAP, além do valor unitário, né, e a Secretaria de Estado já fez uma coluna com esse quantitativo, né, com esse total desse valor. Por exemplo, se um procedimento é 100 e pela política catarinense paga 2 vezes, a Secretaria já fez uma coluna lá com um valor 200. Isso já dividido na proporcionalidade em valor profissional e valor do prestador de serviço, tá? Então, isso já está disponível, a Secretaria de Estado também disponibilizou para o COSEMES disponibilizou no portal do próprio COSEMES essa tabela, mas nós temos que disponibilizar através por vídeo também, porque nem todos conseguiram participar da reunião do dia 16, e também deixar claro que é um processo bastante complicado, porque vai ter que se fazer isso por, né, digamos, procedimento a procedimento. Então, não é um processo tão rápido de se fazer, né? Essa é a tabela catarinense que está disponível e nós vamos reforçar novamente o local onde ela se encontra, né? Então, a Secretaria de Estado já disponibilizou aqui ó, o procedimento, pode fazer a pesquisa que for aqui, se você quiser procurar o procedimento direto, né? Tem o valor do hospital, o valor do profissional, já calculado na proporcionalidade, quanto seria, por exemplo, esse procedimento aqui, a tabela catarinense paga 2 vezes a tabela SIGTAP. Então, o valor da tabela SIGTAP é 672, né? E o complemento da tabela catarinense é 1.345. Então, é o dobro, né? 2 vezes o valor da tabela, e aí já se aplica aqui nos valores na proporcionalidade do que é valor para o hospital e valor para o profissional. Então, você vai pegar justamente essa planilha como base e fazer o seu preenchimento da FPO no sistema de uso quase que mensal aí por parte dos gestores, né? Então, a lógica é justamente essa. Você vai pegar aqui no FPO, vai ver o procedimento, vai pegar aqui o procedimento também da tabela catarinense, dessa tabela planilha disponibilizada pela Secretaria de Estado, vai copiar ali o valor do profissional e o valor do hospital, e vai simplesmente colar aqui, né? Ou digitar, né? E após fazer isso, você vai lá e clica em gravar. Isso você vai fazer para os procedimentos que você vai estar apto a processar ou que você se comprometeu numa programação a executar para a competência que você está selecionando, tá? Então, na teoria, seria isso, tá? Então, a partir do momento que você vai fazer toda a programação ou todo o complemento de forma individualizada para cada um procedimento conforme segue a tabela, tá? Você vai clicar em gravar ou pode ir fazendo isso a cada um procedimento. E o interessante, só para que a gente observe aqui, para você colocar no FPO magnético, você vai colocar só até 4 vezes o valor da tabela, que é o que o Ministério da Saúde define lá na portaria. Então, aqui na tabela do Estado, essa planilha aqui, já está também com esse cálculo de até 4 vezes. Aqui só está calculado até 4 vezes. Se você pegar algum procedimento aqui que seja, por exemplo, 6, 8 vezes, você vai ver que aqui vai estar o valor, que é 4 vezes, que é o que o Ministério pede, né? Já calculado aqui na coluna qual seria o valor complementado em 4 vezes, e aqui na tabela ao lado vai estar o valor que, na teoria, seria o custeio da Secretaria da Saúde do restante das quantidades, digamos, né? Por exemplo, aqui até 4 vezes. Se aqui está dizendo que paga 8 vezes, aqui vai estar a quinta, a sexta, a sétima e a oitava unidade do valor que seria paga pela Secretaria de Estado através dos encontros de contas, tá? Só para deixar essa ressalva, que você vai colocar no sistema
tem que corresponder ao que o Ministério da Saúde preconizou, que é 4 vezes o valor da tabela. O que tiver na política do Estado custeando a mais, isso vai ser ressarcido através do encontro de contas, tá? E na tabela aqui, para qualquer procedimento, já está o cálculo das 4 vezes que você tem que copiar dessa tabelinha de Excel e jogar aqui para o FPL magnético, tá? Para deixar bem esclarecido. Após fazer isso para todos os procedimentos, você vai clicar em programação, vai selecionar o seu prestador de serviço, né? O procedimento que você vai realizar, vai digitar o quantitativo e aí segue a programação como sempre é feita em quase todo mês ou periodicamente, né? Então, primeiro você faz a manutenção lá, coloca os valores pertinentes ao incremento ou complemento de cada procedimento, e depois você vem aqui na programação e coloca o quantitativo, que automaticamente ele já vai utilizar aquela base lá para fazer o cálculo do valor, né? Então, aqui, é importante a gente observar que a questão do ressarcimento também, ela está sendo ainda viabilizada pela Secretaria de Estado, né, ou, digamos, né, pelo nosso Estado, porque a gente pactuou isso em CIB recentemente, a deliberação 25, né, que ela vai dizer qual é a forma que a gente vai fazer, de como a gente vai receber esses valores. A gente vai receber até a 4 parcelas via, de forma federal, e o restante a gente vai fazer através de encontro de contas, ou se a gente vai fazer, como foi pedido através dessa deliberação 25, que o recurso destinado, né, pelo governo federal para mutirão ou para a política de redução de filas, ele venha para o Fundo Estadual de Saúde e a Secretaria faz um encontro de contas e paga na integralidade, digamos assim, para os municípios, que da minha forma isso seria mais prático, tá? E aí a gente fica com a seguinte prerrogativa, já que isso ainda não está definido, tá? Se o recurso federal ele for alocado, como a gente está pretendendo pela deliberação 25, no Fundo Estadual de Saúde, né, através dos encontros mensais, o Estado vai faturar na totalidade, ou vai custear na totalidade os valores processados, né, os procedimentos processados. Se sair a base de dados da competência janeiro e ainda não ser, né, não tiver sido pleiteado, não tiver ocorrido a publicação da portaria destinando o recurso federal para o Estado de Santa Catarina, né, e o governo federal continuar com a prerrogativa que ele vai pagar a produção que foi informada, então, o Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, vai pagar aos fundos municipais de saúde até 4 vezes da produção informada por procedimento, né? E o que exceder 4 vezes, como eu já falei anteriormente, de 5 a 12 vezes, o Estado de Santa Catarina vai ressarcir através do encontro de contas. O que a gente tem que deixar bem claro aqui é que não precisem ficar preocupados, porque, de uma forma ou de outra, os municípios vão receber, tá? Mas só para deixar bem claro que está sendo pleiteado essa forma aqui de como vai ser feito justamente esse ressarcimento, se fica parte pelo governo federal, parte pelo Estado, ou todo ele pelo Estado, através dos encontros de contas, que, no meu ver, é uma maneira muito mais prática, tá? E aí você se questiona, né? Mas como eu vou receber se eu não conseguir fazer essa programação da FPO? Porque isso veio de forma até um pouco atrasada. Então, só para deixar bem claro que essa portaria do ano passado, do Ministério, que define essa nova política de redução de filas, a Secretaria de Estado, né, através das suas áreas técnicas, vem já desde a publicação da portaria, vendo como isso seria aplicado através da FPO e não teve uma resposta precisa por parte do Ministério da Saúde, só recentemente, por isso que da reunião efetuada sexta-feira, dia 16, né, e aí o município se pergunta, né? Tá, mas como vai ficar o meu pagamento a partir da competência de janeiro de 2024, sendo que eu não fiz a minha FPO e coisa e tal? Então, não se preocupem, porque através do encontro de contas que a gente vai fazer, o encontro de contas ele vai definir, na verdade, né, qual é o tipo de processamento que foi feito, se foi feito com faixa PPI ou com faixa federal, e aí nós vamos ter esse cuidado de avaliar
pelo menos na competência janeiro, fevereiro, essa questão do faturamento por procedimento, né? E aí a gente vai ter o tipo de faixa emitida, que na política de valorização hospitalar, tanto faixa PPI como faixa federal, tem o mesmo critério de pagamento que é pela tabela catarinense. Então, não se preocupem quanto a isso. Agora, a importância do preenchimento da FPO, ela é significativa para que o Ministério tenha essa consciência de que aquele município, aquele prestador, ele está com a programação devida no caso de um ressarcimento de valores futuros, né, ou de um repasse novo futuramente. Então, por isso, da importância do preenchimento da FPO. E essa questão a gente vai monitorar e cobrar também, tá? Então, após toda essa questão do preenchimento, né, tanto da manutenção quanto lá da programação da FPO, você vai exportar também essa FPO para que depois ela seja importada no sistema do CIH ou do CIA, né? Então, você vai clicar também em manutenção, logo após todo esse processo, clicar em exportar valores da FPO CIA CHD, você vai escolher a pasta que você quer o destino, que esse arquivo seja salvo, né? Você pode aqui salvar ou alterar o nome do arquivo, coisa que a gente não recomenda, né? A extensão do arquivo não se mexe. Você vai dar um salvar, obviamente, né? Você vai confirmar aqui a pasta, né? Onde você está salvando o arquivo. E aí você vai clicar em exportar, ok, né? Para que isso seja confirmado, o arquivo com a extensão VTP fica salva lá para que depois você faça a importação via sistema de faturamento, né? Então, para importar, você vai abrir, após todo o processo lá de manutenção, programação, exportou o arquivo, você vai importar o arquivo para o CHD, então você vai abrir o seu programa, lá importação de dados INES, você vai confirmar se o valor complementar ele está realmente selecionado aqui, você vai aqui buscar o caminho, né, onde você salvou o arquivo lá exportado do FPO, e você vai clicar em importar. Clicando em importar, ele vai aparecer a tela de processo foi concluído, com um sucesso, né, com relação à importação dos dados via FPO para o CHD, e aí o processo está concluído. Então, pessoal, é mais ou menos por aí. O vídeo tem que ser breve para que a gente não seja também muito extenso, né? Então, qualquer coisa estamos à disposição. O processo ele é novo, como a gente falou aí, a gente teve essa questão da FPO recentemente, da semana passada para cá, e qualquer dúvida e problema que possa ocorrer, tanto a Secretaria de Estado quanto o COSEMES estão disponíveis para atendê-los.